AI 4.0, o futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital. Sejam bem-vindos a mais um podcast do AI 4.0 Futuro dos Investimentos. Eu sou Marco Prado. Hoje o Isaac não está participando por aqui, porém, a gente vai aí tentar elaborar as perguntas da mesma inteligência que o Isaac é muito fera, né? E eu estou hoje aqui com o Pablo Spire. Como é que tá aí, Prado? E aí, Tudo bem, Kim? O Tudo pessoal bom? sabe que o seu apelido é Kim, não? Sabe, na verdade, de pregão, né? Exatamente. É que você é velha guarda de mercado, quem é da velha guarda Somos. sabe qual é o apelido é Kim. É isso Cara, aí. obrigado pela participação. A gente está gravando aqui, para você que não sabe, a gente está gravando dentro de uma sala VIP na Bolsa, na B3 aqui, né? Logo na sequência aqui está aqueles vídeos, Sim, aquela parte pregão, bonita, antigo o pregão pregão. antigo. Mas o que é engraçado é que demorou uns 30 minutos para você entrar aqui, cara. Que só foi o pessoal assinando, tirando foto. Cara, que sucesso que você está fazendo, hein, bicho? Acho que o primeiro de tudo é sempre uma honra estar aqui na B3. Eu amo vir aqui. Pô, venho aqui há mais de 30 anos. Faz 30 anos cravados que eu venho aqui, porque quando eu tinha 16, eu tô com 46. Menino. Quando eu tinha 16 anos, eu pedia pra minha mãe me trazer aqui. Eu não queria ir no Play Center, não queria ir em lugar nenhum. Eu falava, mãe, eu quero ver lá aquele pessoal lá, aquela bagunça, porque era o pregão. Tava todo mundo operando. Eu quero ver aquela bagunça. Ela me trazia, eu ficava olhando, vendo todo mundo operar. E dali que veio o meu amor pela Bolsa. Então, para mim é uma honra estar aqui. Prazer inenarrável estar aqui na nossa querida B3. E sim, pô, graças a Deus, o trabalho que eu tenho feito aí, poxa, está sendo reconhecido. Muita gente me reconhece, tudo quanto é lugar. Eu vi. Que aqui loucura, foi um absurdo. Tá muito forte mesmo, é muito legal, eu fico super lisonjeado. E eu demoro porque eu não consigo não atender uma pessoa. Eu vou até a última pessoa. Às vezes eu vou fazer palestra e evento, demora 1 hora a minha palestra, 5 horas assinando o Lucky Bill, 5 horas conversando com as pessoas. Mas eu não consigo deixar uma pessoa que admira meu trabalho, que quer falar comigo, no vácuo, eu não consigo. Pô, que legal. E aproveitando essa linha que você falou, né, das pessoas estarem querendo falar com você. Eu tenho visto também, te acompanha, você vejo que você vai em muito evento, muita palestra. Muito. E as pessoas depositam em você um grau de confiança muito grande. O seu, não vou nem falar que é call, né, mas a chamada que você faz todo dia na Jovem Pan do Vai Torinho, por exemplo, tem gente que não consegue trabalhar se não ouvir aquela chamada. Se o cara, que você passa a agenda do que vai acontecer no dia, sua percepção de mercado. Então, já começando aqui em linha do que é o nosso produto, né, porque a gente está fazendo um apoio da B3 em parceria com a ABAE, um projeto que é focado para o assessor de investimentos, que é o cara que vai cuidar do dinheiro dos outros, ou pelo menos passar uma informação. É aquele cara que te escuta, que vai ouvir, não falar, pô, eu vou ouvir o que o Pablo está falando, para eu falar para as pessoas também investirem o dinheiro. Como você lida com essa responsabilidade, porque eu sei que você é um cara super dedicado, acorda 4 da manhã, quando dá 7 já está pautado o que vai acontecer no mercado. Como você lida com essa responsabilidade todo dia? Eu acho que assim, eu tô 27 anos de mercado já, né, Prado? A gente já é macaco velho, já aprendemos a lidar com responsabilidade, porque o mercado financeiro em si, né, principalmente na nossa época, sempre foi de muita responsabilidade. A gente trabalhava com uma metralhadora na mão, basicamente. Você podia operar e você tinha a responsabilidade se a gente fizesse alguma coisa errada. Hoje a bolsa é toda segura, você tem mecanismos, você tem contrapesos, tem um monte de segurança, um arcabouço seguro que garante, né, a estabilidade das corretoras. Mas quando a gente era jovem, a gente trabalhava, era no fio do bigode. Ou se você errasse, você podia quebrar uma corretora. Então a responsabilidade veio de sempre. E o que eu faço, esse call matinal, é engraçado, né? O que aconteceu com esse call? Como é que ele nasceu? Nasceu da necessidade de eu querer levar o conteúdo que eu levava. Eu passava esse conteúdo para os meus clientes institucionais. Eu sempre fui diretor operacional de alguma corretora.
comecei na nativa, claro que lá era o estagiário, aí fui crescendo, né? E na casa dos 25, assim, eu já era diretor. E aí sempre tinha que passar conteúdo de qualidade para os clientes institucionais, para que eles vissem um valor agregado e operassem conosco e pagassem a gente vivia de corretagem, como as corretoras vivem. E então eu estava nessa corretora chamada Mirai Asset, que é uma grande parceira da Bolsa, da B3, né, dona da Global X, lançou 40 ETFs aqui na B3. Eu tenho um amor assim infinito pelos sul-coreanos, trabalhei com eles 10 anos, tenho um relacionamento espetacular, mas a gente não tinha muito cliente pessoa física. Então eu tive a ideia, falei assim, eu vou passar, tentar fazer de alguma maneira esse call que eu faço, né, essas informações que eu passo para os clientes institucionais, né, XP, grandes bancos, Bradesco, né, para o pessoa física. E aí eu traduzi o que eu falava de uma maneira mais simples para as pessoas físicas. Nunca falei, compre tal ação que vai subir, nem para os institucionais, porque assim, eu não sei mesmo, né? O que eu sei, eu sou um economista raiz. Eu sei tudo o que aconteceu até agora. Eu sempre me perguntar daqui a 15 minutos, eu não sei o que vai acontecer daqui a 15 minutos. Mas do que aconteceu e o porquê que aconteceu até agora é o que eu explico no meu Minuto Touro de Ouro. E aí, falando da responsabilidade, acho que é a razão pela qual eu acordo cedo, né? Todo dia eu acordo 4h45, porque a responsabilidade não está em prever futuro para ninguém, e sim passar para essa categoria que são os assessores de investimentos, na qual eu me incluo. Eu sou um assessor que deixou de ser assessor, mas nas minhas veias corre o sangue de assessor de investimentos. Então, eu tento passar o conteúdo que eles precisam ter, né, os principais pontos, para falar para os clientes dele. E, dependendo do cliente, você desenvolve mais o assunto de cada cliente. Você tem os principais temas, né? Qual que é o assunto macro do dia, né? Como estão os mercados lá fora, como que foi o minério de ferro, petróleo, como é que está o índice do dólar, que é aquela cesta de moedas frente ao dólar que você sabe muito bem que opera muito dólar, como estão as bitcoins, e qual que é o assunto mais relevante local. Talvez alguma coisa da agenda importante que eu tenho que destacar, mas também tem vários outros temas que não dá nem tempo de eu falar, porque são só 2 minutos. Por isso que eu deixo aquela agenda lá, agenda do dia. Todo dia tem vários temas escritos que eu paro ali na foto e está pausado e o cara ainda fica mais 30 segundos lendo ali quais são os temas principais do dia. E daí ele pode se alimentar bem mais, né, com informações nas redes sociais, nos jornais e, né, conversar com o cliente dele com um conteúdo, com um acervo de informações necessárias para agregar valor para o cliente dele, para que o cliente dele queira pagar ele, né, com vontade. Né? Ninguém nosso serviço não é fazer favor, ninguém tem que operar para a gente fazer favor. Nós, assessores de investimento, nós temos que agregar valor para o cliente que vai querer nos pagar, porque se não pagar, a gente para de agregar valor e vai agregar para outro. Então ele tem que ficar nos pagando para que nós agreguemos valor para ele constantemente e ele tenha uma carteira otimizada, que maximize a rentabilidade. Porque o assessor de investimento, né, a gente estava conversando antes aqui, é um especialista. É um especialista que tem que ajudar o investidor, tem que dar mão para o investidor, agora acabou de mudar, né, as regras do agente autônomo, com as devidas autorizações dos órgãos reguladores, até recomendação eles vão poder passar a dar. Então, o assessor de investimento tem que estar com muito conteúdo, tem que estar informado, tem que estar up to date, né? Uma expressão em inglês que seria, ele tem que estar atualizado, ele tem que estar muito atualizado em todos os acontecimentos macroeconômicos importantes e relevantes que possam afetar as carteiras dos seus clientes. Você sabe que você não considera você o melhor economista do país e você também não se considera longe isso, disso, longe disso. Mas eu dificilmente vi um cara que consegue interpretar uma Bloomberg igual você interpreta. Pô, obrigado. Aí eu posso falar pra você que se tivesse 5 no Brasil que faz isso, eu acho que é muito. Você sabe que o meu apelido é Rato de Bloomberg. Rato de Bloomberg. Realmente eu mexo bastante naquele sistema lá e vai. A Refinity Vicon também é muito boa. Gosto bastante também. Mas a Bloomberg eu uso há 30 anos, né? Então a Refinity eu uso há poucos anos, mas ela é muito completa, principalmente para o agronegócio. Só de bater o olho você já sabe que está rolando no mercado. Já. Agora, o seguinte.
seguinte, você estava falando, a gente estava, né, conversando do assessor de investimento, a importância do cara chegar de manhã, acordar, se preparar, se informar. Sem dúvida. Porque você... E agregar valor para o cliente. Exatamente. Porque você, de novo, né, você tem um cara super... tem uma rotina regrada. Você Sim. dorme cedo, que você tem que acordar cedo para passar... Porque você tá lá, barbeado, de terno, no escritório, 7 da manhã, que hora que você chegou? 5 da manhã eu cheguei. Que hora que você 7 chegou? da manhã, né? o vídeo tá na casa das O vídeo pessoas. tá na casa dos caras, que hora chegou? É. Então, assim, você tem uma dedicação muito grande em relação a Sim. isso, a essa parte da comunicação. Talvez não, o sucesso que você tem é fruto do seu trabalho, fruto do seu dia a dia, que você se dedica há anos fazendo isso. Sim. Agora, o pessoal que está chegando agora, porque esse produto que a gente está distribuindo, aonde, assim, a ideia, né, não é necessariamente falar que, puxa, vai mudar a vida do cara, não. É trazer pessoas de qualidade, pessoas que vivem no mercado financeiro, que respiram, que são, estão nessa parte justamente ali das BSM, CVM, trazer pessoas que estão à frente do mercado e trazer a sua percepção. Porque em algum momento, Pablo, eu acho que todo mundo hoje quer ser um Pablo Spyer. Que isso? Não, sim, no sentido... Verdade. As pessoas na comunicação, as pessoas querem pegar um vídeo, por exemplo, e falar para viralizar. Claro, né? claro. A pessoa quer, porque isso é uma forma que ela vai ter de ser remunerada para conectar isso em alguma corretora, algum banco, uma instituição financeira. Agora, aí vem uma questão, a pergunta é o seguinte, nessa explanação. Como você enxerga esse mundo digital e por uma falta até mesmo de um controle, porque não tem como você inibir um garoto novo, que não tem a experiência que você tem de mercado financeiro, que não sabe ver uma plataforma, não sabe analisar nenhuma moeda, nada, e chegar e falar, olha gente, hoje a compra é de Petro, hoje é venda de Vale, mas o cara não tem a menor noção do que ele está falando. Como você hoje, o cuidado que as pessoas têm, queria que você falasse um pouco da sua percepção em relação a isso, para esse cuidado, até orientar também, porque todo mundo quer ganhar dinheiro, de alguma forma, com o mercado financeiro, dentro dessa cadeia do mercado. Mas a questão é, sabe, toma um pouquinho de cuidado, ou tente estudar, ou faça algum tipo de curso, ou, sabe, ou entre numa corretora, pegue uma pessoa mais velha, segue um caminho, antes de você falar de qualquer coisa, porque a gente está falando de dinheiro, né? Não, sem dúvida nenhuma. No sentido das pessoas que querem, né, de alguma maneira, se posicionar na internet, falando, para conseguir, de alguma maneira, conquistar clientes, eu acho que tem que ir desse lado que eu falei. A pessoa ela tem que ter o conteúdo, ela tem que conhecer as bases de tudo, você tem que ter os seus pilares. Não adianta um cara que pega uma câmera e começa a falar pro cara comprar Petro, não entende nada, é zubeiro, charlatanismo. Não, o cara tá lá falando qualquer coisa, ó, pode mergulhar no fundo do mar, ficar 13 minutos, você vai morrer afogado. O cara não sabe. Então, acho que é mais até um recado para o investidor, né? Verifique com quem o que você está assistindo, quem que está lá, quem é essa pessoa, procura na internet, veja, né, qual é o background, né, qual que é a carreira dessa pessoa, de onde que veio esse tal conhecimento que ela diz que tem. Né? Poxa, nós dois sabemos, nós temos 30 anos de mercado e a gente sabe que não dá para prever mercado, porque o cara está mandando comprar Petro. Você pode falar assim, olha, dadas as situações, dado o que está acontecendo nos Estados Unidos, dado que a gente está vendo que o DXY, que não sei o que, está fazendo não sei o que, que o minério de ferro, sei lá, o DXY está caindo, o minério de ferro está subindo, acho que o dólar vai subir. Podemos apostar um pouco nisso, mas não é certeza para ninguém. Assim, as pessoas têm que prestar atenção em o que elas estão vendo. Eu acho que, assim, principalmente na pandemia, abriu um leque de um monte de gente que estava todo mundo na internet. Né, no ano de 2020 e 2021. Então apareceu muita coisa ruim. A gente chegou a ver gente que, eu lembro, não vou dar nomes aqui de ninguém, óbvio, né? Mas eu via gente que estava lá falando que era pior do que não conhecer nada, Prado. O cara estava lá dando call, mandando os caras comprar e vender as coisas, e não é que ele não tinha feito a prova, já tinha feito 10 vezes e bombado 10 vezes, não conseguia passar. Ou seja, o cara não sabia mesmo. Né? Porque às vezes o moleque que nunca estudou vai lá, faz a prova, é inteligente e até passa, né? E vai bem e tal. Não, mas essas pessoas que a gente via dando... como é que pode um cara que não consegue passar na prova tá dando call de comprar ou vender as coisas? Então, eu acho que assim, esse tem que ser um cuidado que também cada um, porque no final das contas, eu não vou cuidar do seu dinheiro, o Prado não vai cuidar do seu dinheiro, ninguém vai cuidar do seu dinheiro, só você vai cuidar do seu dinheiro.
Então, você tem que prestar atenção em quem você está ouvindo. E se você gosta do que você está ouvindo, aí tudo bem, você tem que também ter um pouco de responsabilidade. É claro, né, que os órgãos reguladores têm uma certa responsabilidade e têm que cuidar para ver se não tem charlatões por aí, mas charlatões existem desde que o ser humano apareceu. Então sempre vai ter, e não é possível que a gente deposite toda a responsabilidade nos órgãos reguladores, porque não vai dar para cuidar de tudo, sempre vai ter alguma coisa escapando. Então faça a lição de casa, veja quem é que você está falando, tal empresa, foque em empresas que têm parcerias com a B3, foque em empresas que você conhece, que você sabe quem são, que você tem como pesquisar, que você pode ir lá bater na porta, você não precisa ir, mas tem que poder ir. Tem que falar, se eu quiser ir aí, pode virar, então tá bom. Se você quiser ir aí, não, hoje eu estou não sei o que, você vai falar, ih, tem coisa estranha. Então, é tomar muito cuidado. O assessor de investimento é um especialista que te auxilia, que agrega valor, que tem conteúdo, que está conectado com alguma empresa séria. Não é qualquer coisa que está por aí passando, um vídeo que você vê lá e fala, eu acho que isso, acho que aquilo. Não, tem que tomar bastante cuidado. Você falou de charlatão, né? Você vê desde quando o mundo é mundo, né? É. A cobra não enganou a Eva, então. Você vê que Exatamente. o pessoal tá deribando aí desde, E não vai parar. desde todos os tempos. É. Ô Pablo, você falou agora já falando de investidor, né? Olhando agora um pouco em relação com o olhar do assessor, do cara que quer isso como profissão. Porque a gente está fazendo um trabalho que é para a pessoa que já é de mercado financeiro e quer se reciclar, quer melhorar um pouco, né, o seu conhecimento natural, e tem que fazer isso mesmo. E também aquela pessoa que está entrando no mercado. Uhum. E tem a norma que justamente hoje, né, você estava até lendo lá alguma coisa nova, a gente não sabe porque não nos aprofundamos ainda, mas tem gente que vê isso como uma profissão, né? E quer isso como uma profissão. Claro, quer isso como uma profissão. Uma profissão que você pode prosperar demais. Os melhores assessores de investimento, lá, eu sou sócio da XP, os nossos grandes assessores de investimento são muito ricos, ficaram muito bem de vida, de verdade. Mas é um caminho muito árduo, é muito difícil. É um caminho ficar rico de muita batalha. Profissão. Você tem que batalhar pra caramba. Não tem almoço grátis. Não tem como você chegar lá, entrar, ficar esperando o dinheiro cair, um saco na sua frente você vai pegar. Não. Tem que batalhar, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que aprender, tem que entender, tem que saber passar o conteúdo para frente. Você tem que se munir das ferramentas necessárias para que você consiga alavancar a sua carreira. Então, você tem que treinar, você tem que falar com o seu irmão, para quem está começando, tem que treinar com o assessor do lado, com o estagiário, falar, repetir, olhar no espelho. Quantas vezes a minha namorada não fala, você enlouqueceu, eu estou falando sozinho. Mas eu estou falando sozinho porque eu já estou treinando que eu vou falar. Muita gente acha que eu pego e chego de manhã e faço aquele call lá de manhã. Importantíssimo. Chego e faço. Não é. O minuto touro de ouro, que tem 2 minutos pela manhã, me leva 2h30 para fazer. Por dia? Por dia. É mais ou menos, olha só que engraçado, ele tem 2h20, ele tem 2 minutos e 20 e me demora 2h20 para fazer. Ou seja, é muito trabalhoso o meu, que eu já tenho todo o acervo de informações necessárias para entender o que está acontecendo e mesmo assim demora muito tempo. Então, uma pessoa que está começando tem que se dedicar ao máximo. Parar de sair. Se você quer crescer na carreira, crescer na vida, ou você nasceu rico, né, e aí você não tem essa preocupação. Mas se você não nasceu rico, você vai ter que se dedicar, vai ter que batalhar, vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você só vai sair à noite para jantar se for com o cliente. Senão você vai ter que ficar em casa estudando. Você vai ter que aprender quais são as forças do mercado, como são as engrenagens que fazem com que as coisas funcionem. Tem muita coisa. Mas, ao mesmo tempo, não é para assustar ninguém. Porque, no fim das contas, é um paradoxo. É super sofisticado, é super complexo quando você monta o relógio. Mas cada pecinha do relógio é fácil. Você fala, isso aqui é um parafusinho. Isso aqui é uma porquinha. Isso aqui não sei o quê. Isso aqui não sei o quê. Cada uma delas é muito fácil de aprender, né? Mas quando junta tudo, fica sofisticado pra caramba e ninguém entende nada. Você olha aquele relógio lá e fala, meu Deus, o que é isso? Robô. Se cair no chão, nunca mais eu monto. Se cair no chão, quebrou, nunca mais eu monto. Mas peça a peça, são simples, é a porquinha, é o parafusinho, é a molinha, é o elastiquinho. Então,
Você tem que ter paciência e saber que o tempo está jogando do seu lado. Você não vai saber tudo e ter talvez a facilidade que eu aparento ter nos meus vídeos ao falar em um ano. Não, isso leva tempo. Você vai amealhando conteúdo, você vai ganhando experiência, você vai treinando com os seus clientes, você vai errar. Todo mundo vai errar e você não pode sofrer tanto com erro, tem que aprender. Não existe acertar a vida inteira. Todo mundo erra. Então, é um exercício de paciência. O assessor de investimento tem que se dedicar, tem que estudar. Não adianta achar que você vai ser um grande assessor de investimentos e vai conseguir assessorar o seu cliente e criar valor para ele sem se dedicar e ter o acervo de informações necessárias para passar dentro da sua cabeça. Então, você tem que ler assuntos importantes, você tem que fazer cursos com pessoas que você entenda e consiga, de alguma maneira, se identificar, você tem que ler mesmo livros, não adianta só ficar vendo vídeo. Esse negócio de só vídeo aí é um negócio muito novo e moderno, talvez, quem sabe, no futuro até possa ser, mas não é o meu caso. Eu leio muito, talvez eu tenha migrado para ler livro, para ler nas telas, mas eu leio muita coisa, a gente tem que ler o tempo todo para tapar do que está acontecendo, ouvir grandes pessoas, ouvir o presidente do Banco Central, ler o que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos falou, o que o presidente do Banco Central europeu falou, mesmo que você não vá usar isso com o seu cliente, talvez você não vá usar hoje, depois de amanhã você vai usar com outro cara que você não sabe, você vai lembrar, vai falar, mas a Christine Lagarde falou que quando rompeu a cadeia dos suprimentos na Europa, isso pressionou a inflação também, que talvez não tenha uma relevante agora, mas numa conversa, num outro momento vai ser. Então você tem que estar sempre se munindo de informação o tempo todo e para sempre. Você também tem que estar ciente disso. Se você quer seguir a carreira de assessor de investimentos, é uma carreira que demanda conhecimento contínuo, de leitura permanente. Nunca mais você vai poder parar de comer conhecimento para passar para frente. Porque o dia que você parar, você está obsoleto. E um assessor de investimentos obsoleto é o que todo mundo não quer. Mas eu vou te recomendar investimentos lá em 1980, que isso? Ou quando não tinha, não, porque não tem isso. Não, já mudou a regra. Você tem que estar a par das regras. Nós estamos conversando aqui, nós estamos já curiosos para saber quais são as alterações das regras dos assessores de investimentos, que agora não vão precisar mais estar numa casa só, vão poder ter mais de uma casa, vão poder recomendar, dar recomendação de compra de ativos se tiverem as autorizações necessárias e por aí vai. É a questão do se informar e buscar informação. Se o cara buscando informação, ele se informa melhor. Sem dúvida nenhuma. E você sabe que uma vez me disseram muito interessante, o melhor jeito de aprender é ensinando. Então, às vezes, eu me pego tendo que ensinar alguma coisa para alguém, vou lá e estudo pra caramba, porque eu fico com vergonha de explicar o negócio, ainda mais agora nessa posição que eu tô, como é que eu vou explicar o negócio? Eu não sei. Então, eu vou ter que ir lá estudar e saio no espelho antes de falar, minha namorada me chama de louco, a Luana, e aí eu vou lá e vou explicar, mas aí eu explico com conteúdo. Então, assim, e ter que explicar para alguém é uma grande maneira de aprender as coisas. Então você, no final de semana, almoço com seu tio agora, o desafio é convencer ele a sair da renda fixa e para o investimento mais arrojado. Aí você vai treinando a sua lábia. Exatamente. Aproveitando rapidinho que a gente está com o tempo meio que na reta final aqui, mas muita coisa pra gente falar, ficaria conversando com você 4 horas, mas não dá. Primeira coisa é o seguinte, você falou da Lagarde, falou de Banco Central, a gente está num momento assim de muita volatilidade no mercado, a gente vai ter provavelmente alguns anos aí para frente, 4 anos o novo governo já mostrou mais ou menos como ele funciona, de volatilidade, emoção o tempo todo, muita informação. E aí a gente está vendo lá fora também, vai ter recessão, não vai ter, Europa vai ter recessão. Esse momento conturbado do mercado, um momento um pouco mais difícil, pela sua experiência de anos de mercado, é um momento em que, para quem convence, vamos falar a palavra convencer, ou trazer novos entrantes para o mercado, é mais difícil, em um momento de crise, que a gente tem, por exemplo, Bitcoin lá batendo 17 mil dólares, acabou, ninguém fala mais de Bitcoin. Então, em crise, geralmente, é mais dificultoso para você trazer novas pessoas para o mercado financeiro? Não, sem dúvida nenhuma, acho que quando a política monetária está com juros, quando os países estão com juros mais altos, né, há menor interesse em ativos de risco.
né? Você está com os juros pagando muito, você fica com menos ímpeto de tomar risco. Para você tomar um risco, vamos supor, hoje a taxa de juros do Brasil está 13%. Está 13,75%, vamos lá, 13%. Então, para você tomar risco, você tem que ganhar aqueles 13%, no mínimo, mais uma margem de conforto saudável para você poder tomar o risco. Senão você bota no 13%. Então, para você tomar o risco, você tem que enxergar 18%. Né? Então, obviamente, é um pouco mais complicado. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, são em momentos onde os juros estão altos que aparecem as oportunidades. E a gente não pode esquecer que sempre tem um mercado de touro aí fora. Sempre tem um ativo que vai bombar, que vai subir, que vai prosperar, que vai crescer, que vai rentabilizar mais do que os outros. Sempre. Né? Então, o ponto é como encontrá-lo. Né? Assim, a maioria das pessoas médias, que sou eu, que é você, a gente nunca vai saber, esse ativo é o que vai bombar. Então não tem como saber isso. Então a estratégia é diversificar. Você tem que estar diversificado. Você tem que estar investido em renda fixa, mas tem que estar investido em imóvel. Você tem que estar investido em ações. Né? Porque, por exemplo, por que o juros está alto? Porque está tendo inflação. Né? Mas aí o governo está falando que o juros está muito alto. Não, mas o juros está muito alto porque estava controlando a inflação. Não, mas a inflação já arrefeceu bastante. É verdade, mas lá fora não. E se a inflação pegar lá fora, talvez pegue aqui. Então, assim, nós não temos, né, nós não somos governo, nós somos seres humanos normais aqui no planeta Terra. Né? Briga de governo, de banqueiro central é outra coisa. Nós não temos que decidir isso aí e não tem como a gente tocar nisso aí. Então, assuntos que não pertencem a mim, como eu não posso resolver, eu esqueço. Então, o que eu tenho que resolver? Como acertar um mercado de touro? Onde é que eu vou pegar em cheio ali e ganhar dinheiro? A estratégia que eu uso é diversificação. Então, em momentos de juros altos, por mais que a gente possa ver volatilidade mundo afora, tudo, são momentos que trazem oportunidades de ativos que caíram bastante. A gente viu muitas ações que caíram demais na Bolsa. Tem pichincha aí fora. Tem oportunidade, né? Sempre tem como encontrar. Então, assim, no longo prazo, Prador, governos não interessam para a Bolsa. Né? Então, sei lá, vai ganhar o Trump ou vai ganhar o Biden? Você acha que na Apple eles estão pensando se vai vender mais AirPod ou Você Apple não quem Watch? compra a China? Quem compra a China? Não tem a ver, né? Assim, então, assim, o momento é de inflacionário no mundo. O planeta está subindo juros. As bolsas tendem a arrefecer. O mundo está muito capitalizado. Né? A gente saiu da pandemia. O primeiro ano que passou fora a pandemia. Então, assim, o futuro a Deus pertence, a volatilidade vai estar sempre presente, é inerente aos mercados de renda variável, varia, os valores variam, e a gente tem que estar sempre posicionado de uma maneira onde a gente esteja diversificado. Quando você diversifica, você pulveriza o risco e maximiza o potencial de rentabilidade da sua carteira. Então tem que ter vários ativos e não pode ficar fora da bolsa. E também tem que entender e explicar para os clientes que esse é um ponto muito importante. Todo mundo fala, não, você tem que diversificar, para investir na Bolsa, você tem que diversificar nos setores, e nos setores diversificar nas ações. Mas uma coisa que pouca gente fala é que você também tem que diversificar no tempo. Para diversificar direito a sua carteira, você tem que diversificar nos setores que tem lá na Bolsa. Dentro dos setores, diversificar em ações. Só que você tem que entrar em janelas diferentes e contínuas. Você tem que ficar botando dinheiro na Bolsa 5 anos para diversificar. Senão, você fala assim, vou pegar 10% do meu patrimônio e vou comprar na Bolsa lá. Então você tem certeza que a Bolsa vai subir. Né? Se amanhã de manhã ela cair 10%, você está perdendo 10% do patrimônio. Mas é uma escolha tua, não é a minha. Eu acho que para você diversificar na Bolsa, você tem que diversificar o tempo de entrada no mercado. Você tem que aportar, por isso que tem aquela estratégia lá do Warren Buffett, tudo, que talvez as pessoas não entendam. Você tem que aportar dinheiro sempre na Bolsa. Mas não é que você tem que pegar todo o seu dinheiro e aportar lá, ficar sempre aportando. Não, você vai pegar 10% do patrimônio e vai botar na Bolsa, bota 0,1 por mês. Aí você vai demorar 5 anos para entrar na Bolsa.
Então, e é isso que é diversificar, está sempre entrando. E é essa cultura que o brasileiro ainda não tem. Nos Estados Unidos, são 145 milhões de pessoas que investem na Bolsa na América. 145 milhões. De pessoas, 150 milhões de pessoas, mas eles não pegaram 10% do patrimônio. Mais da metade, porque são 400 milhões de pessoas. São 400 milhões de pessoas lá? Então um pouco menos da metade. Assim, elas não pegaram 10% do patrimônio e puseram Aqui lá. A gente tem 5 milhões para 220, né? Então Bem menos. a cultura não está no coração das pessoas e tem que estar. Os Estados Unidos não é rico e próspero à toa. Um país com um mercado financeiro pujante é um país com mais desenvolvimento, é um país onde as empresas se capitalizaram e investiram o seu dinheiro, o dinheiro que elas arrecadaram para maximizar o seu negócio, para vender mais, para ter mais lucro, para crescer mais. Então, essa cultura que tem que entrar no coração do brasileiro, que tem que sempre comprar um pouquinho, escolher umas ações, o que for, os setores que você escolher, e ficar sempre entrando para sempre na Bolsa, e aí juntando o seu patrimônio. E não estou falando de vou pegar 10% do meu salário todo mês e botar na Bolsa. Não, talvez não. Talvez seja 0,1, 0,2, 0,5, mas tem que ser para sempre. Você que está assistindo a gente, não fica com vergonha de rebobinar o podcast não, né? Para voltar, assistir de novo, voltar, rever, ouvir, dormindo, porque é bastante coisa interessante que realmente está falando de quem tem experiência no mercado. Do Pablo Spaia, aquele menino da Sênior, jovem, franzino, que o Jaleco engolia, para esse cara hoje que chegou na Bolsa, que hoje, puta, um popstar do mercado financeiro. Que isso, pelo amor de Qual Deus. que é a mensagem final que você passa aí nessa experiência toda, né? Um cara que, de novo, mais uma vez, estava na Sênior como auxiliar e hoje aí representa toda uma categoria, todo um movimento e um segmento de mercado. Qual o recado que você passa para as pessoas ali que te aconselham, te assistem, que escutam, que pedem o dólar autografado, que enfim, que são fãs aí? Pô, obrigado pelas palavras. Não acredita muito nele não, né? Tudo isso não. Não só batalhador, só batalhador. Não, acho que assim, para os entrantes do mercado, acho que a gente tem que saber, acho que é muito importante saber o quanto a Bolsa é um porto seguro para nós. A Bolsa tem tantos mecanismos para te ajudar a crescer, tem tantos cursos gratuitos por aqui, você tem que vir conhecer a Bolsa, tem que vir no museu para entender, para seu coração bater e você querer poder usufruir de tudo que a Bolsa proporciona para os assessores de investimento, até para os investidores, né? A Bolsa, ela é um propulsor de países, de economia de países. Isso aqui não é uma brincadeira, né? Às vezes a gente fala, Bolsa, isso aqui, como muito pouca gente investe aqui, a gente não tem a noção da dimensão, da importância da B3 para o Brasil. A B3 é o lugar onde as empresas que querem crescer, para ajudar a economia do país a prosperar, para ajudar os agentes da economia, que são as pessoas que trabalhamos nas empresas, para que todo mundo prospere mais, a Bolsa é um catalisador disso aí, um propulsor de PIBs de países, porque as empresas vêm aqui, vendem um pedacinho da sua empresa, se capitalizam e melhoram todo o arcabouço, toda a estrutura lá dentro para tentar ter mais lucro, para crescer, para vender mais, para ampliar a gama de clientes. E a Bolsa, ela tá, a B3, que eu gosto de falar, nossa querida B3, porque é verdade, é uma instituição, uma entidade muito querida, porque ela ajuda o brasileiro. Então, não só as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas, mas principalmente os assessores de investimento e os investidores. Então, você que quer ser assessor, você tem que vir aqui e entender tudo que a B3 pode te proporcionar para te ajudar, para impulsionar a sua carreira. É conteúdo, é curso, é vídeo, é museu, é conversa, é reunião, o que você precisar. Eu conheço a B3 há 30 anos. Há 30 anos que a Bolsa me ajuda. Eu não falo bem da B3 o tempo todo à toa. Eu sou grato à B3. Tudo que eu faço, se não existisse a B3, não tinha eu, entendeu? Então, você que quer trabalhar no mercado financeiro tem que entender que a B3 pode te auxiliar muito a crescer, se desenvolver, ganhar conhecimento, aprender a transmitir as informações, né? Você tem aqui um auditório, você tem um monte de coisa, é no centro da cidade, no centro de São Paulo, tem um monte de ferramentas aqui para você começar a aprender a usar para crescer na carreira. Então,
fique sabendo que a B3 está sempre... Estou até falando demais, não sei se citar tudo isso, mas tá. A B3 está à disposição de qualquer pessoa que queira crescer no mercado financeiro, seja através de assessoria financeira, prestando assessoria financeira para os investidores, ou investindo mesmo. Você que é investidor, que conhece o seu assessor, mas que pede para ele te trazer aqui. O prédio foi todo reformado, tem a Casa da Moeda Antiga aqui do lado também, um passeio maravilhoso. Então, venha conhecer a B3 no centro da cidade para que você possa investir melhor ou assessorar os seus clientes melhor. Realmente é um programa, uma programação imperdível para os amantes de mercado financeiro. Sim. Pablo, é o seguinte, o seu sucesso está só começando, cara. Pô, você obrigado. tem uma vida longa Que pela isso. frente ainda. Tomara. O mercado ainda precisa de pessoas igual a você, transparente, comunicador, assim, nato. E eu espero que você que assistiu esse podcast, entre as palavras aí que o Pablo falou para nós e compartilhou com a gente no seu ouvido, que eu tenho certeza que vai ser produtiva. Meu irmão, Vem pra cá. muito obrigado Valeu, mais uma vez, Pradão. viu, cara? Obrigado Show você de pelo bola. convite. Show de bola. Obrigado. Muito legal. Gente, vou ter que encerrar, uma pena, mas assiste de novo aí, tá? Valeu. Valeu. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu. AI 4.0 – O futuro da assessoria de investimentos no Brasil. Esse projeto foi realizado pela ABAE, Associação Brasileira de Assessores de Investimentos, com o incentivo da B3 Educação e com o apoio de Gorilla, Ouro Preto Investimentos, Champs Advogados, Kinitro Capital,